Carolina Dantas fechou o caderno com cuidado, guardando a caneta no estojo junto com os marca-textos que havia usado para sublinhar as passagens mais importantes de direito constitucional. O relógio na parede da sala 204 da Faculdade de Direito marcava 21h45 e o corredor já ecoava com o barulho de cadeiras sendo arrastadas e conversas apressadas de quem queria chegar logo em casa. Era uma quinta-feira comum de maio de 2006, em Araras do Norte, uma cidade universitária no interior de São Paulo que se transformava quando anoitecia. As ruas ficavam mais movimentadas com estudantes voltando para casa ou se reunindo nos bares próximos ao campus. Aos 22 anos, Carolina estava no quarto semestre e já havia desenvolvido uma rotina precisa. Sempre sentava na terceira fileira, sempre levava uma garrafa de água e um sanduíche natural que preparava em casa. Morava com a mãe, Marta Dantas, em uma casa simples a 15 minutos da faculdade, no bairro Jardim Universitário. O pai havia morrido quando ela tinha 17 anos, deixando apenas uma pequena pensão que mal cobria as despesas básicas. Carolina trabalhava meio período em um escritório de contabilidade para ajudar a pagar os estudos. Sonhava em se formar e abrir o próprio escritório de advocacia. "Carol, vai no boteco do Zé com a gente?" perguntou Rafael Borges, seu colega de turma, enquanto ajustava a mochila no ombro. Era um rapaz alto, de óculos, que sempre fazia as melhores anotações e não se importava em emprestá-las quando alguém faltava. Ele e Carolina haviam se tornado amigos próximos desde o primeiro semestre, estudando juntos para as provas mais difíceis. "Não posso hoje, Rafa. Minha mãe está esperando o jantar e ainda tenho que revisar a matéria de processo civil para amanhã." Carolina sorriu enquanto organizava os livros na mochila vermelha que ganhara da mãe no início do ano letivo. Era uma mochila resistente, com vários compartimentos, perfeita para carregar o peso dos códigos e livros que todo estudante de direito precisava transportar. "Você estuda demais, menina. Um dia desses vai dar uma de louca e sair correndo pela cidade", brincou Rafael. Mas havia carinho genuíno na observação. Ele sabia que Carolina levava os estudos muito a sério. Era uma das melhores alunas da turma, sempre participativa nas discussões e rigorosa com os prazos. Carolina riu, balançando a cabeça. "Pode ser. Mas, por enquanto, vou só para casa mesmo." Ela se despediu com um aceno e caminhou em direção à saída do prédio, onde outros estudantes também se dirigiam aos pontos de ônibus ou às suas casas. A noite estava fresca, típica do outono paulista. Carolina puxou o casaco jeans sobre a blusa branca e começou a caminhar pela Rua das Palmeiras, a via principal que conectava a faculdade ao centro da cidade. As luzes dos postes criavam pequenas ilhas de claridade no asfalto, e ela podia ouvir o som distante de música vinda dos bares estudantis. Era um trajeto que fazia há quase 2 anos, sempre pela mesma rua, passando pela padaria do seu Antônio, pela farmácia 24 horas e pela praça onde ficava o ponto final do ônibus que não precisava pegar. Preferia caminhar os 15 minutos até casa. Às 22h10, Carolina passou pela padaria do seu Antônio. O idoso a cumprimentou através da vitrine, como fazia todas as noites quando ela voltava da faculdade. "Boa noite, menina. Cuidado na rua." Ela acenou de volta, um gesto automático que havia se tornado parte da rotina. 2 quarteirões à frente, na altura da farmácia, a funcionária que organizava os medicamentos nas prateleiras também a viu passar. Carolina caminhava no seu ritmo habitual, mochila nas costas, olhar focado à frente. Não parecia preocupada ou apressada, apenas uma jovem voltando para casa depois de mais um dia de aulas. Foi a última vez que alguém viu Carolina Dantas caminhando pelas ruas de Araras do Norte. Na sexta-feira, 19 de maio, Marta Dantas acordou às 6h30, como sempre fazia. Preparou o café, separou as roupas para estender no varal e foi até o quarto da filha para avisá-la que o café estava pronto. A porta estava fechada, o que não era incomum. Carolina gostava de dormir até mais tarde nas sextas, já que sua primeira aula era só às 14h. "Carol, filha, o café está na mesa", disse Marta, batendo levemente na porta. Não houve resposta. Esperou alguns minutos e bateu novamente, desta vez um pouco mais forte. O silêncio a fez sentir um aperto no peito que ainda não conseguia explicar. Marta abriu a porta devagar.
A cama estava intocada, o pijama dobrado sobre a cadeira exatamente como Carolina havia deixado na manhã anterior. A mesa de estudos estava organizada, com os livros empilhados e canetas alinhadas. Tudo no lugar, exceto Carolina. O primeiro pensamento foi racional. Talvez ela tivesse ficado na casa de alguma amiga. Talvez tivesse havido algum trabalho em grupo que se estendeu pela madrugada. Carolina era responsável, mas às vezes os estudos exigiam essas adaptações. Marta tentou ligar para o celular da filha. A chamada caiu diretamente na caixa postal. Às 8 horas da manhã, Marta ligou para o escritório de contabilidade onde Carolina trabalhava. Dona Marta, a Carol não veio hoje. Ela não ligou para avisar sobre falta, o que é bem estranho, porque ela sempre avisa tudo com antecedência, disse Ângela, a secretária. Foi quando o aperto no peito se transformou em pânico. Marta passou o resto da manhã ligando para os poucos amigos de Carolina que conhecia. Rafael Borges foi um dos primeiros que conseguiu contactar. Dona Marta, eu vi a Carol ontem à noite. Ela saiu da faculdade por volta das 22h e disse que ia para casa. Parecia normal, não tinha nada diferente, relatou o rapaz, e Marta podia ouvir a preocupação crescente na voz dele. Ao meio-dia, Marta estava na delegacia de Araras do Norte. O delegado Luiz Arcoverde, um homem de meia-idade com mais de 20 anos de experiência em casos de desaparecimento, a recebeu em sua sala. A senhora tem certeza de que sua filha não saiu de casa voluntariamente? Às vezes, os jovens fazem isso sem avisar, especialmente quando há pressões acadêmicas ou problemas pessoais, perguntou o delegado, folheando um formulário que havia começado a preencher. Delegado, minha filha não é de sair sem avisar. Ela me conta tudo. Sempre deixa bilhete quando vai sair cedo ou chegar tarde. Alguma coisa aconteceu? Insistiu Marta, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto segurava a bolsa. O delegado Arcoverde havia visto muitos casos como esse ao longo da carreira. Jovens que sumiam por alguns dias e depois voltavam com explicações simples. Um namorado secreto, uma viagem impulsiva, conflitos familiares. Mas também havia visto casos que começavam exatamente assim e nunca eram resolvidos. Vamos registrar o boletim de ocorrência e iniciar as buscas. Preciso que a senhora me forneça uma foto recente da Carolina, informações sobre roupas que ela estava usando e uma lista de pessoas próximas que podemos contactar, disse ele, assumindo um tom mais sério. No fim de semana, voluntários se organizaram para percorrer as ruas de Araras do Norte. Estudantes da faculdade, vizinhos, comerciantes, todos seguravam folhas com a foto de Carolina e perguntavam se alguém havia visto alguma coisa incomum na quinta-feira à noite. Os grupos de busca checaram terrenos baldios, margens de rios, estradas vicinais que levavam às fazendas nos arredores da cidade. Rafael Borges coordenava um grupo de estudantes que refazia o trajeto que Carolina costumava percorrer. Eles conversaram com seu Antônio da padaria, com a funcionária da farmácia, com moradores das casas próximas à rua onde ela passou pela última vez. Todos confirmavam a mesma coisa. Carolina passou por ali na noite de quinta-feira, sozinha, caminhando normalmente em direção à casa. É como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar, disse Rafael para os colegas, após 3 dias de buscas sem resultados. Na segunda semana, a Polícia Civil intensificou as investigações. Checaram registros de hospitais, necrotérios, rodoviárias. Conversaram com ex-namorados, colegas de trabalho, professores. Investigaram a possibilidade de sequestro, mas não havia pedidos de resgate. Examinaram as contas bancárias de Carolina. Nenhuma movimentação depois de quinta-feira. O caso começou a ganhar repercussão na mídia local. Jornais publicaram matérias com o título Estudante de Direito desaparece misteriosamente, e a foto de Carolina começou a circular em programas de rádio e televisão. Marta dava entrevistas esperando que alguém tivesse alguma informação, qualquer pista que pudesse ajudar. Mas as semanas passaram e nenhuma pista concreta surgiu. O caso Carolina Dantas se tornou mais um arquivo na delegacia de Araras do Norte, revisitado periodicamente, mas sem avanços significativos. 7 anos se passaram como páginas viradas lentamente. Marta Dantas havia envelhecido de uma forma que parecia desproporcional ao tempo transcorrido. Os cabelos completamente grisalhos,
rugas profundas ao redor dos olhos, um cansaço permanente que se instalou em seus ombros. Ela nunca mudou de casa, mantendo o quarto de Carolina exatamente como estava no dia do desaparecimento, numa esperança silenciosa que misturava fé e desespero. A cidade de Araras do Norte seguiu seu ritmo. Novos estudantes chegaram à faculdade, outros se formaram. Rafael Borges se tornou advogado e abriu um pequeno escritório na região central, sempre mantendo uma foto de Carolina na parede de sua sala. Não como decoração, mas como lembrança de uma promessa não cumprida de encontrar respostas. Em março de 2013, Amadeu Freitas preparava o solo de sua propriedade para o plantio do milho. Aos 58 anos, era um homem habituado ao trabalho pesado do campo, com mãos calejadas e costas que conheciam o peso de décadas lavrando a terra. Sua fazenda ficava a 12 quilômetros do centro de Araras do Norte, numa região rural onde as propriedades se estendiam por hectares de plantações e pastagens. A manhã estava clara, quando Amadeu ligou o trator e começou a arar o campo que havia ficado em pouso durante o verão. Era uma área de cerca de 3 hectares, próxima a uma estradinha de terra que conectava sua propriedade à rodovia principal. Ele conhecia cada centímetro daquele terreno. Havia herdado a fazenda do pai e trabalhava nela havia mais de 30 anos. Por volta das 10 horas, o trator passou por cima de algo que fez um barulho diferente. Amadeu parou a máquina e desceu para verificar. O arado havia trazido à superfície pedaços de tecido vermelho e o que parecia ser parte de uma alça de mochila. "Que diabos é isso?" murmurou, agachando-se para examinar melhor. Cavou com as mãos ao redor do objeto e conseguiu puxar uma mochila vermelha parcialmente deteriorada, mas ainda reconhecível. Dentro dela, protegidos por sacos plásticos que alguém havia colocado cuidadosamente, estavam cadernos, canetas e livros de direito. Amadeu não era um homem dado a coincidências, mas também não conseguia ignorar a sensação estranha que tomou conta dele. Abriu um dos cadernos e viu, na primeira página, escrito com letra caprichada, Carolina Dantas, 4º semestre, Direito Constitucional. O nome lhe soava familiar. Amadeu se lembrava vagamente dos cartazes que haviam circulado pela cidade anos atrás, da história da estudante que havia desaparecido. Ele morava longe do centro e não acompanhava muito as notícias locais, mas uma desaparição em uma cidade pequena sempre deixa marcas na memória coletiva. Com cuidado, Amadeu coletou todos os objetos que conseguiu encontrar: a mochila, 3 cadernos, um estojo com canetas e marca-textos, 2 livros de direito e uma carteira de estudante plastificada com a foto de uma jovem sorridente. Tudo estava surpreendentemente bem preservado, como se alguém tivesse tomado cuidado especial para proteger aqueles itens antes de enterrá-los. Amadeu carregou tudo até a casa e ligou para a delegacia de Araras do Norte. "Alô, eu gostaria de falar com alguém sobre um caso antigo. Encontrei algumas coisas enterradas na minha propriedade que podem ter relação com aquela moça que sumiu há uns anos, a estudante." 2 horas depois, o delegado Luiz Arcoverde estava na fazenda de Amadeu, acompanhado de 2 investigadores e um fotógrafo da perícia. Arcoverde havia se aposentado e depois voltado à ativa como consultor. O caso Carolina Dantas sempre foi uma espinha em sua carreira, um mistério que o incomodava pessoalmente. "É seu Amadeu. Preciso que o senhor me conte exatamente onde e como encontrou esses objetos", disse Arcoverde, examinando a mochila com luvas de procedimento. Amadeu levou a equipe até o local exato onde o trator havia feito o achado. Os investigadores marcaram a área e começaram uma escavação mais cuidadosa, procurando por outros objetos ou pistas que pudessem ter sido deixados no local. A escavação revelou que os objetos estavam enterrados a cerca de 80 centímetros de profundidade, em um buraco que parecia ter sido cavado propositalmente. A terra ao redor tinha uma composição ligeiramente diferente, indicando que havia sido remexida e compactada novamente. Não havia sinais de Carolina, apenas seus pertences, cuidadosamente protegidos e enterrados como se fossem um tesouro secreto. "Isso muda tudo", disse Arcoverde para os investigadores, enquanto observava os cadernos sendo fotografados e catalogados. Alguém sabia exatamente onde ela estava na noite do desaparecimento, pegou seus pertences e os trouxe até aqui. Isso não foi acidental.
A notícia do achado no milharal se espalhou por Araras do Norte com a velocidade que apenas cidades pequenas conhecem. Em questão de horas, grupos de WhatsApp, conversas de padaria e programas de rádio local falavam sobre os pertences de Carolina Dantas, encontrados depois de 7 anos. Para Marta, foi como se o tempo voltasse ao dia 19 de maio de 2006. A mesma angústia, a mesma esperança misturada com medo. Rafael Borges soube da notícia através de um colega e imediatamente se dirigiu à delegacia. Delegado Arcoverde, preciso ver os cadernos. Talvez eu consiga identificar alguma coisa que vocês não perceberam, algum detalhe que só quem estudava com ela poderia notar. Pediu, a voz carregada de uma emoção que havia ficado guardada por 7 anos. Os investigadores permitiram que Rafael examinasse os cadernos sob supervisão. Ele folheou as páginas com cuidado, reconhecendo a letra familiar de Carolina, as anotações caprichosas que ela fazia durante as aulas. Era como conversar com uma amiga que havia partido no meio de uma frase. Tem alguma coisa estranha aqui, disse Rafael depois de alguns minutos. Olha só esta página do caderno de Direito Constitucional. Ele apontou para uma folha onde Carolina havia feito anotações sobre um caso jurídico, mas no final da página havia algo diferente. Números escritos a lápis, quase apagados. Chácara 247, Estrada do Monjolo. Isso não é matéria de aula, continuou Rafael. E também não é a letra dela para fazer anotações. Parece mais apressado, como se alguém tivesse escrito rápido. O delegado Arcoverde examinou os números mais de perto. A Estrada do Monjolo era uma via rural que saía de Araras do Norte em direção às fazendas e chácaras da região. Ficava a poucos quilômetros da propriedade de Amadeu Freitas, onde os pertences haviam sido encontrados. A investigação sobre a Chácara 247 começou imediatamente. Os registros da prefeitura mostraram que se tratava de uma pequena propriedade rural que havia trocado de mãos várias vezes ao longo dos anos. Em 2006, a chácara pertencia a Valdemar Costa, um homem de 45 anos que trabalhava como mecânico na cidade e usava a propriedade para fins de semana e feriados. Quando os investigadores foram procurar Valdemar, descobriram que ele havia se mudado para Minas Gerais em 2008, 2 anos depois do desaparecimento de Carolina. Os novos proprietários da chácara disseram que Valdemar havia vendido a propriedade rapidamente, por um valor abaixo do mercado, alegando necessidade de mudança urgente por motivos familiares. A equipe de investigação conseguiu localizar Valdemar Costa em uma cidade do interior de Minas Gerais, onde ele trabalhava como funcionário de uma oficina mecânica. Quando os investigadores chegaram até ele, Valdemar estava vivendo uma vida simples, sozinho, sem muitos contatos sociais. Valdemar, precisamos conversar com você sobre uma moça que desapareceu em Araras do Norte em 2006, disse o investigador responsável pelo caso. A reação de Valdemar foi imediata. Suas mãos começaram a tremer. Ele desviou o olhar e sua voz falhou quando tentou responder. Eu não sei de nada sobre isso. Faz muito tempo que não moro mais lá. Nós encontramos uma anotação com o endereço da sua antiga chácara nos cadernos da moça desaparecida. Como você explica isso? Valdemar permaneceu em silêncio por vários minutos. Os investigadores aguardaram, sabendo que às vezes o silêncio fala mais alto que as palavras. Finalmente, Valdemar começou a falar, mas de uma forma fragmentada, como se as palavras fossem pedras que precisassem ser arrancadas de dentro dele. Ela apareceu na chácara naquela noite. Estava perdida. Disse que o carro havia quebrado na estrada e pediu para usar o telefone. Valdemar parou, respirou fundo. Eu ofereci ajuda, disse que podia dar uma olhada no carro dela no dia seguinte. E então, ela ficou na chácara, mas aconteceu uma discussão. Ela queria ir embora de madrugada. Disse que ia pedir carona na estrada. Eu falei que era perigoso, que era melhor esperar amanhecer. A voz de Valdemar estava cada vez mais baixa. A discussão ficou mais feia. Ela disse que ia chamar a polícia, que eu estava tentando fazer alguma coisa com ela. Valdemar parou novamente, as mãos cobrindo o rosto. Eu não queria machucá-la, mas ela escorregou na escada da varanda quando tentava sair correndo. Bateu a cabeça na pedra do jardim. Quando fui ver, ela não estava mais respirando. O investigador manteve o tom calmo,
profissional. E depois, Valdemar, o que você fez? Entrei em desespero. Pensei em chamar a polícia, mas quem ia acreditar em mim? Uma moça jovem, bonita, morta na minha chácara no meio da madrugada. Eu paniquei. Valdemar respirou profundamente antes de continuar. Enterrei ela no fundo do terreno, debaixo da mangueira velha que tinha lá. Peguei os pertences dela e levei para longe. Enterrei na fazenda do lado para ninguém encontrar. Por que você não contou isso antes? Por que deixou a família dela sofrendo por tantos anos? Valdemar levantou o rosto, e os investigadores puderam ver lágrimas correndo por suas bochechas. Todo dia eu pensava em contar. Todo maldito dia. Mas quanto mais tempo passava, mais impossível ficava. Eu destruí minha própria vida também. Não conseguia dormir, não conseguia ter relacionamentos, não conseguia viver em paz. Me mudei para cá pensando que ia esquecer, mas você nunca esquece uma coisa dessas. A equipe retornou imediatamente para Araras do Norte. A chácara havia mudado muito em 7 anos. Os novos proprietários haviam construído uma casa nova e reformado o jardim. Mas a mangueira ainda estava lá, no fundo do terreno, exatamente onde Valdemar havia indicado. A escavação foi realizada com todo o cuidado técnico necessário. E lá estava Carolina Dantas, finalmente encontrada depois de 7 anos de busca. Os peritos confirmaram que a causa da morte havia sido traumatismo craniano, consistente com o relato de Valdemar sobre a queda acidental. Marta Dantas finalmente pôde enterrar sua filha. O funeral aconteceu numa manhã de céu claro, com a presença de centenas de pessoas que haviam acompanhado a história ao longo dos anos. Rafael Borges carregou o caixão junto com outros colegas de faculdade, cumprindo uma promessa silenciosa que havia feito há 7 anos. Valdemar Costa foi condenado por ocultação de cadáver e omissão de socorro, pegando uma pena de 6 anos de prisão. Durante o julgamento, ele repetiu várias vezes que não havia tido intenção de machucar Carolina, que tudo havia sido um acidente terrível, seguido de decisões cada vez piores. Eu destruí 2 famílias naquela noite, disse Valdemar em seu depoimento final. A família dela, que sofreu sem saber a verdade, e a minha própria, porque eu não consegui mais viver comigo mesmo depois disso. O caso Carolina Dantas se tornou um marco na cidade de Araras do Norte, lembrado não apenas como uma tragédia, mas como um exemplo de como segredos enterrados sempre encontram uma forma de vir à superfície. A cada novo semestre na faculdade, os veteranos contam a história para os calouros, não para assustá-los, mas para lembrá-los de que em cidades pequenas cada pessoa importa, cada desaparecimento deixa cicatrizes que nunca se curam completamente. Anos depois, quando passam pela estrada do Monjolo ou pela fazenda de Amadeu Freitas, os moradores ainda comentam sobre a mochila vermelha encontrada no milharal e sobre como 7 anos de silêncio podem pesar mais do que uma vida inteira de verdade.